falar um pouquinho. Está ali o primeiro ponto, né, que eu queria trazermos, né, para nós. Hoje o tema é a postura que Deus aprova, né? E a gente vai estar falando sobre esse tema hoje. Nós falamos hoje de manhã e nós estamos precisando, porque na semana passada nós falamos, né? E a gente vai falar ali na introdução, humildade, arrependimento e dependência. É algo que tem que estar brilhando em nós todos os dias para que as coisas de Deus aconteçam. A continuidade com o sermão anterior. No sermão anterior nós vimos como o modismo, o comodismo e o fatalismo impedem o crescimento da igreja e afastam os crentes da vontade de Deus. Hoje, Jesus ele vai aprofundar a lição, mostrando que a raiz desses três problemas está no coração humano, né? E a gente vai perceber isso, irmãos, nessa palavra poderosa, nesta parábola. Ele vai expor o perigo de achar-se moderno demais para a palavra e sentir-se cômodo demais para buscar a Deus e considerar-se bom demais para se arrepender, né? Então, Jesus, ele vai estar falando hoje, nós queremos pegar, pode passar por favor, né? Jesus, ele nos confronta com dois homens nessa parábola. Essa parábola vai trazer aqui dois homens, dois corações e dois resultados totalmente diferentes. E essa parábola é a parábola do fariseu e publicano. E o fariseu e publicano, eles vão para a igreja orar. Eles vão para o templo orar. E quando eles chegam ali no templo, Jesus ele está contando essa história. É uma história para que você possa se colocar ali naquele momento e ver as diferenças que existem. Eu queria que você lesse comigo esse texto que está ali, né? Podemos ler? Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Glória a Deus, a postura que Deus aprova, sabe, irmãos? E nós precisamos caminhar, porque semana passada, inclusive eu peço para você que está aqui hoje e não teve aqui semana passada, que você pudesse estar ouvindo essa palavra lá no aplicativo. Pega lá no aplicativo e a gente vai estar falando ali, né, dessa palavra que vai se encaixar, porque nós estamos nessa continuidade, porque a gente quer, irmãos, preparar a igreja para que nós possamos ser uma igreja que verdadeiramente faça a diferença nesse lugar. Eu e você não podemos aceitar o comodismo, o modismo, né? O fatalismo agindo na nossa vida, porque enquanto isso acontece, a gente paralisa, a gente de certa forma fica desgovernado na nossa vida espiritual, sabe? Então eu gostaria que nós olhássemos agora para esse tempo. Pode passar para mim, por favor? E o primeiro diz ali, conforme o texto que nós lemos: Deus não olha a aparência, Ele vê o coração. Quem está aqui comigo nessa noite, ele fala, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então,
Eu quando falar, vocês me ajudam, tá bom? Para que a gente possa ir mais longe. Aqui, nós vamos falar aqui de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Lá, Samuel diz o seguinte, e ele falou isso lá na casa de Davi, quando ele vai procurar um homem para ungir como rei, né? Para escolher ali, e ele está ali falando com Jessé, seu pai, né? E ele está ali junto com os irmãos, que chega todo mundo, e aí Samuel olha para aqueles homens, dizem que eram homens bonitos, né? Grandes, homens de guerreiros, né? E ele está olhando para aquilo tudo, e eu sempre penso o seguinte, quando eu vou na casa de alguém orar, quando chego lá, eu sempre fico falando assim, Senhor, me mostra alguma coisa, Senhor, faz com que eu possa falar aqui palavras certas, para que possam atingir o coração da pessoa. E provavelmente Samuel também fazia isso, ele estava olhando para todo mundo, e ele viu a quantidade de filhos que ele tinha, e ele deve ter pensado o quê? O que eu faço aqui agora? Porque Deus não havia tocado nele. E se tem uma coisa que a gente deve sempre esperar, irmãos, é pelo toque de Deus na nossa vida. E ele estava ali, naquele lugar, sem saber o que fazer, mas de repente, ele vai lá e fala assim, mas você não tem mais nenhum filho. E aí então Jessé diz, eu tenho umzinho, mas aí um pirralhinho, né? Um lourinho aí que está aí, tomando conta lá. Não, mas chame ele. E então Jessé mandou chamar, e ele quando chega, e aí então ali Samuel pega e olha para aquele menino, e aí ela estava olhando, e Deus falou assim, eu não vejo o que está por fora, eu vejo o coração. Sabe, irmãos, e nós devemos ter esse cuidar do nosso coração, porque ele é todo o dia atacado. Os principados e potestades, a nossa luta não são com pessoas, porque se a gente colocar o objetivo em pessoas, irmãos, a gente vai guerrear erradamente. Nós temos que guerrear contra os principados e potestades. E ali Samuel diz ali para Jessé, olha, diz para Samuel, Deus diz para Samuel, eu não vejo como o homem vê. Deus vê diferente de nós, irmãos. E aí então a gente sabe o que aconteceu. Deus então falou com ele, é esse que você vai ungir. E ele vai lá, unge, já estava preparando Davi para assumir o reinado de Israel. Sabe, irmãos, e eu e você precisamos ter esse coração, né? E agora eu quero falar desses dois homens, do fariseu e do publicano, desses dois homens que foram e tiveram o objetivo de fazer a mesma coisa no mesmo dia e no mesmo horário, segundo a parábola de Jesus. E Jesus contando essa história. Mas eu quero perguntar, quem foi ao templo e por que foi ao templo? O primeiro foi o fariseu. Vamos aqui falar, está ali, né? Você pode ler ali comigo, diz o quê? O fariseu é extremamente religioso. Ele é também um cumpridor da lei. Era radical. Era alguém que estava o tempo todo preocupado com as coisas de Deus, mas era um religioso, sabe? E diz ali, fazia tudo por obrigação e não por amor. E isso, irmãos, é algo que tem acontecido no nosso tempo. Muitas vezes nós estamos vindo para a igreja como um ritual, como algo que a gente é obrigado a fazer, como se a gente se obrigasse a estar aqui todos os dias, mas nós devemos buscar o amor em primeiro lugar. Se a gente deixar o amor de fora, quando a gente vem para a igreja adorar o Senhor, a gente não vai conseguir de maneira nenhuma dar o melhor de nós para Deus. Precisamos então pedir a Deus, Senhor, toque no nosso coração, queima de novo, que o óleo não falte, que a chama não falte e que o poder de Deus venha sobre nós. Ele foi ao templo, irmãos, né? Mas não para orar, ele foi lá para se exibir. Esse fariseu, ele simplesmente vai lá e começa a se exibir diante daqueles que estão. Provavelmente devia estar orando numa voz alta, que as pessoas pudessem ouvir aquilo que ele estava dizendo.
ele acreditava ser superior aos demais. Jesus está contando essa história para trazer para nós o perigo da gente virar um fariseu, conhecedor, religioso, mas que faz tudo por uma obrigação. Agora vamos ver o outro que foi o publicano. O publicano, diferente do fariseu, ele é coletor de impostos, né? Considerado corrupto, considerado traidor da pátria. As pessoas, quando passavam por ele na rua, eles cuspiam nesse homem, ou cuspiam onde ele pisava, porque eles estavam demonstrando a revolta que eles tinham contra esse publicano. Era terrível. Ele também tinha a sua vida era marcada por culpa, por erros, pecados. Por que ele foi ao templo? Por que ele foi ao templo? Porque a sua consciência estava pesada. Ele já não aguentava mais. Ele, de certa forma, estava ali lutando contra ele mesmo, já não estava aguentando. E aí por isso que ele vai lá e se debruça diante de Deus naquele lugar. Ele começa a orar e falar com o Pai. Foi tentar tirar o peso da consciência. Talvez ele também tivesse ali com problemas familiares, vida destruída, tinha um vazio interior, porque, irmãos, quando nós temos um vazio dentro de nós, nada pode preencher esse vazio. Muitos vão tentar fazer isso através das drogas, através da bebida, através de danças, de coisas pervertidas, tentando encaixar alguma coisa para suprir a necessidade, mas isso não consegue de maneira nenhuma suprir. Só Jesus pode suprir o vazio dentro da sua alma. Só Ele pode fazer isso. E aí Jesus está trazendo essa parábola para nós, para que a gente acorde, sabe? E aí, eu queria que nós lêssemos juntos aqui essa última frase. Vamos lá, juntos, vamos lá. Diante de Deus, não importa a roupa, o status, a imagem ou a história. O que importa é o coração. Como está o seu coração aqui nessa noite? Qual é o valor, né? Qual é a validade que você dá para o teu coração hoje aqui na presença do Senhor? Será que ele veio com o propósito correto, ou será que você veio aqui com o propósito errado? Nós precisamos nos examinar. A Bíblia fala: examine-se, pois o homem o quê? A si mesmo. Não é você vai falar do irmão que está do seu lado, ou do seu marido, ou da sua esposa. Não. Nós temos que nos avaliar a nós mesmos, sabe? A segunda coisa que tem, né? Pode passar, por favor. As boas obras não podem salvar ninguém. Vamos todos repetir, vamos lá. As boas obras não podem salvar ninguém. Em Efésios 2:8, né? Diz assim: não por obras para que ninguém se glorie, mas tem que ser feito pela graça. Sabe, irmãos, nós não temos nada para oferecer a Deus. Agora Ele tem um banquete tremendo para oferecer a nós em todo o tempo. Muitas vezes nós estamos querendo conquistar pelo nosso trabalho, sabe? E muitas vezes, irmãos, eu estava contando hoje de manhã que eu já passei por isso, que eu sou um camarada que gosta muito de fazer. Eu gosto de fazer, né? Eu não tenho problema e nem preguiça quando eu estou na casa do Senhor. Eu faço uma coisa ali, faço outra ali, porque é uma forma. Mas ao mesmo tempo, irmãos, isso não pode me salvar. As obras não podem de maneira nenhuma fazer a obra completa. As obras são importantes, sim ou não? Sim, mas ela precisa do amor, ela precisa da graça do Senhor Jesus. Sabe, o fariseu tenta se salvar por suas obras, e é por isso que ele diz ali, olha só o que ele diz: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
Alguém precisa saber disso? Ninguém, mas ele está ali, em alto e bom tom, ali falando, para que as pessoas pudessem descobrir que ele era um homem responsável com as ofertas. E muitas vezes nós vemos isso também nos dias de hoje, pessoas que querem mostrar que são fiéis, pessoas que querem mostrar, irmãos, e a gente só precisa ter cuidado para que isso não seja algo para apresentar aos homens, porque se a gente faz por homem, querido, nós estamos perdidos. Nós precisamos fazer como para Deus. Ele é digno de receber tudo aquilo que você vai fazer, e por isso nosso coração deve estar impregnado com a certeza de estarmos fazendo para Deus. A outra coisa também é sobre o fariseu se veste de orgulho espiritual. É interessante que ele ora, mas ele fala, diz o texto, consigo mesmo. É algo que ele está falando ali, mas ao mesmo tempo ele está falando para ele não está falando para Deus, ele está falando para que ele possa ser reconhecido. Na oração, irmãos, dele, ele aparece em 32 palavras, sendo eu o centro de tudo. Ele diz assim, eu não sou como os outros, eu sou melhor que este publicano, eu faço, eu jejuo, eu dou, sabe, é tudo nele. E isso é algum lugar que você não pode se segurar. Nós não temos segurança em nós mesmos, nós precisamos da segurança de estar no Pai. Sabe, Jesus está tratando aqui o coração de cada um de nós dessa noite, para que a gente não se deixe corromper nesses dias, irmãos, porque senão a gente acaba buscando simplesmente ser um servo, mas nós devemos lembrar que nós somos chamados para ser filhos. Amém. E filho é diferente de servo. Na oração dele, tinha 32 palavras, e ele transforma a oração em autopromoção. Ao invés dele ir lá e glorificar a Deus e falar sobre o valor que Deus tem, sobre o amor que Deus tem, não, ele se autopromoveu. E ele falou assim, eu te dou graças porque sou melhor. Queria ser melhor do que os outros. Ele não se apresentou diante de Deus, ele apresentou ali o seu currículo, colocou ali diante de Deus, está aqui, ó Deus, se tu precisar de um arcanjo e um anjo lá, você fala comigo que eu estou aqui na linha, aqui, ó, preparadinho, eu sou bom demais, sabe? Ele deu um currículo lá para Deus, como se estivesse fazendo autopromoção dele, sabe? E aí, eu coloquei ali embaixo, ó, o modismo religioso, a autopiedade, o orgulho espiritual, criam pessoas cheias de... Cheias de quê, irmãos? Aparência, vazios de arrependimento e distantes de Deus. Distantes de Deus. E é isso que vai se criando quando o orgulho penetra no nosso coração. E por mais que a gente tente, irmãos, a dificuldade é muito grande. Ele tenta entrar por todas as brechas da nossa vida, porque ele quer transformar o nosso coração num coração orgulhoso. Ele quer tirar e desviar a nossa atenção daquele que tem todo o poder e toda a glória, que é Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todo sempre. Agora vamos olhar um pouquinho para o publicano. O publicano, pode passar, por favor, né? O publicano, ele se veste de humildade. A Adri está por aí? O Edinho? Estão ali, né? Disseram que vocês têm que colocar semana que vem de casais vai ser roupas iguais, é isso? Vocês querem que bota, né? Então, hoje de manhã falei assim, eu acho que a gente vou falar com ele para ser as vestes de humildade. Para a gente ir lá para o encontro de casais com veste de humildade. Se vestir de humildade, assim como esse publicano aqui que Jesus conta a história.
É interessante que aquele homem chega no devido lugar da oração, na história de Jesus, e ele começa a contar, e ele não tem coragem nem de levantar os olhos ao céu. Ele batia e no peito dele ele dizia: Senhor, se propício a mim, pecador. Sabe, irmãos, nós precisamos, irmãos, voltar novamente a entender o tamanho do nosso pecado, para que a gente possa viver diante de Deus com a nossa alma livre, com a alma limpa e pura diante do Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma pegar e achar que nós podemos fazer do nosso jeito, porque aqui tudo tem que ser feito do jeito de Deus, irmãos. É interessante que ele reconhecia a sua falha. Ele de nenhuma vez sequer ele chegou lá e tentou ali, falar alguma coisa boa dele. Não, ele está falando desde o início da sua falha. Para ele a presença de Deus era o espelho de sua alma. Ele, quando olhava para Deus, ele via o estado que ele sentia por causa da grandeza de Deus, irmãos. E muitas vezes nós temos perdido esse temor a Deus aqui na igreja. Nós temos perdido, feito as coisas de qualquer maneira, e a gente esquece de quem é Deus. É interessante que ele não acusava o fariseu. Você não viu ele levantando nem a voz dele, porque ele era um homem que foi ali para orar e falar com Deus. Mas ele fazia ao contrário. Ele acusava o quê? A si mesmo. Porque nós sabemos o que acontece com a gente, sim ou não, irmãos? Você sabe o que você pensa, sabe ou não sabe? Você sabe os desejos, os pensamentos, as vontades que nós temos, e por isso você pode, de certa forma, falar sobre você. Eu não posso falar sobre nenhum de vocês aqui, porque afinal de contas, eu não sei se Deus me revelar alguma coisa, a não ser se houver ali, o poder de Deus agindo para que eu possa interpretar, para que eu possa ir lá falar. Mas de maneira nenhuma nós não podemos, irmãos, olhar para outro e tentar julgar o outro. Ele não dizia, ele não dizia, ele é pior que eu. Ele dizia: eu sou pecador. É na primeira pessoa, quando a gente se encontra com Deus. Olha o que diz João, 1 João 1,10, vamos ler. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. Vamos ler de novo, vamos lá. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. Quantas pessoas, irmãos, estão querendo se vestir dentro de uma vestimenta de santidade, mas eles estão podres por dentro. Muitas vezes nós estamos ali querendo pegar o modismo, porque o modismo quer sempre fazer com que a gente está ali bem no tempo, na roupa da época, tudinho. Mas aqui com Deus não adianta. Você pode estar lindo por fora, mas se você estiver feio por dentro, irmãos, ele vai saber. Não adianta. Olha ali o último ponto, vamos ler junto, vamos lá. As boas obras não salvam, mas a humildade abre o caminho para a graça. Sabe, irmãos, então vamos buscar essa humildade. Vamos tirar essas vestes de orgulho que nós temos e vamos vestir as vestes de humildade dada por Cristo, para que nós possamos, de certa forma, buscar esse caminho da graça. Porque se a humildade abre esse caminho de graça, irmãos, nós temos que seguir por eles. Nós temos que seguir para que possamos vestir essas vestiduras de humildade. Terceiro, irmãos, qualquer pecado pode ser perdoado. Tem um monte de gente aí que não sabe disso. Tem algumas religiões, algumas seitas que ficam colocando medo nas pessoas e acha que se a gente pecar, tem alguns pecados que não podem ser perdoados. Mas a palavra, ela nos informa
que qualquer pecado pode ser perdoado. Basta pedir perdão. Basta se arrepender. Basta deixar o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, entrar na nossa vida. E a partir desse momento que o Espírito Santo entra, irmãos, fica difícil você ficar pecando. Mas tem gente que é teimoso, que mesmo Deus agindo em você, mas vocês querem continuar lá no pecado. E aqui nós estamos sendo exortados por essa parábola, aonde nós podemos, irmãos, sim, mudar e transformar o nosso jeito de vida. É interessante que o publicano disse aqui, olha só, leia comigo ali: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele não tem medo de falar, ele não tem medo de se expressar, porque ele está vendo que aquele é a verdade na sua vida. Muitos de nós queremos encobrir muitas vezes o nosso pecado, queremos dar uma roupagem para ele, mas pecado sempre vai ser chamado de pecado. E é pela graça que nós somos salvos. E essa oração mais curta, é a mais curta e é a mais poderosa da Bíblia, irmãos. É a oração que pode levar você novamente à salvação. É a oração que pode trazer novamente você para perto de Deus. É a oração que pode fazer com que o Espírito Santo faça e concretize o perdão na sua vida. Mas enquanto você não conseguir abrir o seu coração e dizer para Deus isso com verdade, irmãos, você vai lutar. E você vai, de certa forma, às vezes, capengar na vida espiritual. É interessante aqui, irmãos, que aqui o publicano, ele não prometeu mudar. Sabe, muita gente promete e não muda. Tem gente que faz até juramento de uma mudança, mas eles não mudam. E esse homem não prometeu nada. Ele não se justificou, segundo a história de Jesus. Ele apenas pediu o quê? Misericórdia. E Jesus declara, na mesma hora, vamos lá, este desceu justificado para a sua casa. Eu pergunto para você hoje, o que você veio fazer aqui nessa noite? Será que você veio aqui essa noite simplesmente para ouvir uma palavra, para participar dos cultos? Ou será que você veio aqui para apresentar diante de Deus os seus erros e as suas falhas e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim? Porque, irmãos, o objetivo teu, você não veio aqui por acaso. Ninguém vai para um encontro para fazer nada. O que você está indo para lá? Eu não vou fazer nada. Sempre tem um objetivo, sempre tem um propósito. Então, se você veio aqui hoje, foi porque você precisa estar com Deus. E se você veio, irmãos, que você possa abrir o seu coração e que dentro do seu coração tenha a verdade plena, para que o Espírito Santo de Deus toque você e você confesse tudo aquilo que está impedindo você. Talvez você é alguém que está aqui nessa casa, separado de Deus por causa de pecados, mas essa noite, se confessar o pecado, diz a palavra que Ele é justo e fiel para perdoar os pecados, irmãos. E você pode voltar para a casa do Pai novamente. Você pode voltar para viver com Ele, perto dEle novamente. Mas para isso precisa ter coragem. Aquele publicano, ele desceu para a sua casa justificado. Então valeu a pena, porque a pior coisa que tem é quando a gente vem para a igreja e sai daqui do mesmo jeito ou até pior do que nós viemos. Hoje você pode falar com Deus: Deus, eu quero sair desse templo aqui melhor do que eu entrei. Permita, Senhor, que eu confesse os meus pecados, que eu me coloque diante de Ti para ser perdoado completamente na minha vida. O fariseu subiu ao templo orgulhoso e desceu do mesmo jeito.
O publicano subiu pecador e desceu justificado. Tiago 4:6, olha o que diz, vamos ler junto, vamos lá? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos ler de novo? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Aqui, Tiago está falando que Deus resiste àqueles, irmãos, que são orgulhosos. Aqueles que querem, de certa forma, cuidar do seu próprio pecado. O nosso pecado, irmãos, ele tem que ser exposto diante de Deus. Não adianta querer fazer do seu pecado um pecado de estimação, porque tem muita gente que está aí cuidando de pecados e guardando o pecado ali, e vivendo aquele pecado todo dia, ou de tempos em tempos. Mas ele manda a gente se livrar de qualquer pecado, porque o pecado é o motivo do nosso afastamento de Deus. E por isso que nós devemos estar em todo o tempo em santidade, em buscar a Deus de todo o nosso coração. Não adianta que talvez você esteja aqui falando: ah, pastor, mas eu vivi um tempo na minha vida que muita gente se mascara, as pessoas põem ali um look lá totalmente de santidade, mas por trás, quem conhece são pessoas podres, pessoas que estão simplesmente ali enganando a eles mesmos. Talvez você viveu uma experiência dessa, talvez você foi traumatizado, talvez você está aqui nessa noite, irmãos, tentando buscar novamente, para que você volte e possa viver ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é aquele que não decepciona, sabe? E diz ali, ó, todo pecado tem perdão, menos o pecado que se recusa a admitir que é pecado. Você tem guardado algum pecado que você já estimou aí e está dizendo assim: esse aqui vai ficar comigo, sabe? E é isso que acontece quando alguém está aqui, ó, ele se recusa a admitir que é pecado. Mas é pecado. Se a Bíblia fala que é pecado, irmãos, é pecado. A nossa tendência como cristão verdadeiro é pegar essas tendências pecaminosas e jogar fora. Se lavar, se regenerar completamente. Deus, ele não olha para a face da gente, mas ele olha para o nosso interior, para o nosso coração. A PIB Navegantes, irmãos, está vivendo um tempo. Nós vamos aqui, ó, terminar o ano de 2025, agora de 26 já está chegando aí, irmãos, e a gente precisa fazer o que, irmãos? Se preparar. Porque a batalha ano que vem também vai ser difícil, não vai? Sim ou não? Vai ser batalha, porque nós estamos vencendo dia a dia, mas nós já vencemos aqui 2025, estamos vencendo, daqui a pouco vai acabar, mas eu e você vamos continuar na jornada, ou senão, quem sabe, Deus vai te levar, né? Deus vai pegar, vai ter misericórdia de você, vai levar você antes. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Porque esse é o objetivo nosso. Mas a gente precisa estar ali. Então não dá para guardar pecado, irmãos. Não dá para ficar tratando, domesticando o pecado na tua casa. Quando você vê, você vai ver o leão que você colocou ali. É assim que acontece com aqueles que pensam que pecado é um bichinho de estimação. E aí você vai ver o que ele é capaz de se tornar. Aplicações poderosas. Eu queria passar para o próximo ponto, vai? Aplicações poderosas para a igreja hoje. E a primeira coisa que a gente aprende aqui com essa parábola de Jesus é assim, ó: não julgue, porque julgar é, vamos ler, condenar, fofocar, comparar, criticar, denunciar sem amor. Olha só que coisa terrível. E é uma coisa tão fácil, sabe, irmãos, como é fácil a gente poder denunciar as pessoas, condenar as pessoas, como é fácil a gente falar mal, né, de uns dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso lado, sabe? A gente precisa saber que Jesus condena o julgamento orgulhoso.
assim como fez aquele fariseu. Aquele fariseu só apontou para as pessoas, apontando os erros, e principalmente para o cobrador de impostos. Sabe, irmãos, mas aqui Jesus ensina ao contrário. O julgamento orgulhoso não pode fazer parte da nossa vida. Ninguém pode julgar o outro, porque a gente nunca sabe o que está lá no coração, mas Deus sabe o que se passa no coração de cada um. Vamos ler esse texto aí de Mateus 18, 15 até o 17? Vamos lá. Se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Sabe, é isso que acontece quando a gente teima com o nosso pecado. Quando a gente está ali, irmãos, de certa forma, colocando e achando que estamos livres, que não somos pecadores. E aqui Jesus está dando instruções e ele manda tratar como gentil e publicano. Esse publicano que está aqui, né? Que tomou uma postura diferente completamente de uma pessoa que era cristã. Esse publicano, por exemplo, que Jesus está contando, ele foi lá e expressou o seu pecado, ele foi lá e confessou, ele foi lá e olhou para dentro de si, sem olhar para ninguém, porque bastava o seu mal, basta cada dia o nosso próprio mal. Não precisamos pegar mal dos outros irmãos para acrescentar na nossa vida, que aí o sofrimento vai ser pior. A correção, ela é pessoal, não pode ser feita de qualquer maneira. Muitas vezes nós queremos corrigir alguém, mas usamos e extrapolamos no nosso jeito de falar, no nosso jeito de apontar as pessoas. A correção tem que ser amorosa, ela precisa ser restauradora, não é algo para afundar e pisar na cabeça da pessoa, mas sim para restaurar ela novamente, para levantar a pessoa, para dar os ombros para que ela possa caminhar contigo. A correção nunca é humilhante, não deve ser, não é algo para simplesmente envergonhar a pessoa, mas é algo para fazer com que ela se sinta melhor, para que ela tenha vida plena. E o comodismo, mais o orgulho é igual à igreja fria e sem crescimento. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja eu, como pastor, olho e quero, irmãos? Não é uma igreja fria, é uma igreja que é calorosa, uma igreja que é amorosa, uma igreja que recebe bem, mas é uma igreja que vive bem uns com os outros. Muitas vezes a gente fica aí, a nossa igreja, ela recebe muito bem, a nossa igreja, poxa, ela está sempre ali, mas às vezes, irmãos, recebe bem quando a pessoa chega, mas não vai até ela e começa a falar assim: olha, irmão, eu estou me pondo aqui à disposição, eu estou vendo que tu está chegando aqui agora, mas se você precisar de ajuda, se você precisar de oração, eu estou contigo, eu posso caminhar contigo, eu posso, de certa forma, ler a Bíblia contigo, se você quiser. A gente se propõe, irmãos, isso é uma igreja que verdadeiramente é uma igreja cheia do calor de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do azeite de Deus, porque quando faz isso, irmãos, essas pessoas vão estar sendo tratadas, curadas, renovadas para a glória do Senhor. Não dá para fazer as coisas de qualquer maneira. Nós estamos aí, nós estamos remodulando os nossos PGs. O PG, né, que a gente está falando, e esse lugar é um lugar propício para que você seja ali sim tratado, curado, para que você seja acompanhado por alguém, com o discipulado, com oração, com desejo de falar com alguém ali dentro, irmãos. Nós precisamos marcar, nós não podemos ficar calados
Eu, como pastor dessa igreja, irmãos, eu estou dizendo que nós precisamos buscar essa mudança. Essa mudança não é para amanhã, é para hoje, é para agora. Nós precisamos, irmãos, porque ninguém sabe o dia de amanhã. A nós pertence o hoje e o agora, mas amanhã é de Deus. Assim como é Ele que conhece o coração, é Ele que conhece quem vai estar vivo amanhã, quem vai estar aqui louvando a Deus. O segundo ponto, irmãos, pode passar, por favor? Não se gabe. Diga para o irmão que está do seu lado aí, não se gabe, irmão. Primeiro, não vá à igreja para mostrar seus dons. Não vá à igreja para mostrar suas roupas. Né? Tem mulher que fala assim, ela fala assim, acho que eu não vou na igreja hoje. Não, mulher, vamos ficar em casa hoje. Hoje é ruim, eu comprei um vestido novo aí, que eu quero botar esse vestido, né? Ou o camarada, né, que quer, não, hoje eu vou porque eu comprei uma camisa, né? E quero lá, de certa forma, mostrar minha camisa nova. Não, irmãos. Quando a tua disposição de vir à igreja são essas coisas, todo mundo vai te ver, mas Deus não vai te ver. Não adianta, perdemos tempo à toa. Eu falei hoje de manhã, se eu estiver aqui pregando essa palavra de qualquer maneira, isso não está adiantando nada, porque afinal de contas eu estou perdendo meu tempo aqui. Mas eu estou falando essa palavra porque essa palavra, ela se apegou primeiro para mim. Nenhum pregador vem trazer uma palavra que essa palavra não seja algo que primeiro toque na vida dele. E eu estou falando porque eu estou precisando, irmãos. Eu estou precisando. Eu estou precisando de um renovo com Deus, eu preciso me aproximar mais de Deus, porque as lutas são grandes, e eu sei que a batalha está vindo aí, mas Deus vai me dar a vitória. Mas eu e você precisamos estar vestidos dessa armadura de humildade, que é uma armadura que não pode passar de maneira nenhuma lança forjada de Satanás, porque ela vai proteger cada um de nós, irmãos. Mas se tivermos ali pensando que vamos lutar com o diabo e seus anjos, com a nossa força humana, nós iremos simplesmente morrer no meio da batalha. Não vá à igreja para conhecimento, para mostrar seu conhecimento. Não vá à igreja para mostrar sua posição, o que você é. Não vá à igreja por ofertas, de maneira nenhuma, mas vem para a igreja com desejo de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Vem para a igreja, irmãos, querendo servir a Ele. Peça ao Espírito Santo nessa noite, peça a Ele nessa noite e fala assim: mostra-me quem realmente sou diante de Ti, porque não adianta você querer esconder o que está aí dentro, porque eu não vejo, mas Deus está vendo quem é você. Deus está vendo quem é você. A verdadeira transformação começa no altar, não no exterior. E Jesus, ele fala sobre isso com os sepulcros caiados. E ele fala para os fariseus, né? Vocês são sepulcros caiados. Palavra dura, irmãos. E aqueles homens queriam matar Jesus, queriam acabar com Jesus, porque eles não conseguiam ouvir, porque quem estava ali não era um julgador, mas era o conhecedor do coração daqueles homens. Esse podia ver, esse podia saber o que estava acontecendo dentro do coração, e por isso ele faz a eles, né, fala com ele essa palavra. Eles não entendem, eles ficam furiosos, sabe? Mas nós podemos aqui nessa noite pedir a Deus: Senhor, por favor,
Faz algo novo na minha vida. Sabe, a verdadeira transformação começa no altar. Começa aqui, irmãos, não no exterior. Não adianta você querer melhorar a face de fora se a face de dentro está totalmente, o seu interior está quebrado, está anulado, irmãos. Você precisa de transformação interna em primeiro lugar. E aí, número 3 ali, arrependa-se e busque misericórdia de Deus. Foi o que o nosso publicano fez. Ele chegou ali e na mesma hora, quando ele chega naquele lugar, ele vai lá e ele busca arrepender-se. Ele busca a misericórdia de Deus, e todos que buscam a misericórdia de Deus, eles encontram. Eles vão ser satisfeitos, eles vão ser completos na sua vida, irmãos. O caminho para uma igreja forte, olha só, irmãos, eu queria que você pegasse comigo, passa por 3 palavras. A primeira, o quê? Arrependimento. O segundo, humildade e dependência de Deus. Essas 3 têm que andarem juntas, não pode separar de maneira nenhuma, porque se você não tem coragem de se arrepender, irmãos, você não vai mudar. Se você não se arrepender, você não chega até Deus. Se você não buscar o arrependimento, irmãos, você vai continuar do mesmo jeito. Se você veio hoje aqui nessa casa, você precisa sair daqui com o seu coração cheio de arrependimento. A segunda coisa, a humildade, irmãos. Hoje você tem aqui um bazar, o bazar de roupas, que você tem bazar, e bazar geralmente tem roupas usadas, roupas usadas que estão lá, e você pode escolher ali o que você quer para levar para casa, Mas aí você precisa trocar hoje as suas vestes. Você precisa pegar e trocar as tuas vestes de orgulho, as tuas vestes de nobreza, aquela coisa que quer fazer você se achar grande, irmãos, que você possa nessa noite pegar e vestir as roupas da humildade. Essas roupas que vai fazer você mais parecido com Cristo, porque foi isso que ele fez. Ele desceu do céu, ele era Deus lá, mas ele deixou de ser Deus para vir aqui e se humilhar a ponto de se tornar homem. E através da sua humildade, ele vai até a cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E porque ele era o homem perfeito, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele conseguiu fazer isso por mim e por você. E hoje as suas vestes estão à disposição de graça. Você não precisa pagar, você só basta querer vestir essa roupa da humildade de Cristo. E aí, meu irmão, você começa a andar na dependência de Deus. Dependência, irmãos, não é fácil. E eu vou dizer a batalha que é para a gente se manter dependendo de Deus todos os dias, irmãos. É uma batalha. É um leão que a gente mata por dia, é um urso às vezes que está lá, são batalhas que vêm nos atacando todos os dias, sabe, irmãos? E é por isso que nós não podemos deixar de usar o capacete da salvação. Nós não podemos de maneira nenhuma ficar sem ele, porque é ele que apaga os dardos inflamados do inimigo sobre nós. É ele o capacete que nos guarda e que nos dá a mente de Cristo, porque se não tivermos a mente de Cristo, irmãos, não conseguiremos viver nesse tempo na presença de Deus e na dependência de Deus. E eu gostaria que a gente lesse esses 3 aqui, olha ali, vamos ler. Quem se humilha, mais alto, vamos lá. Quem se humilha, Deus exalta. Quem reconhece seu pecado, Deus perdoa. Quem busca misericórdia, Deus abraça. Quem quer ser abraçado hoje aqui por Deus?
Quem quer ser abraçado hoje aqui por Deus? Quem quer ser abraçado hoje aqui por Deus, irmãos? Esse abraço é o que ele disse lá. Um dia ele falou assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Esse é o convite. Eu até hoje ouço esse chamado de Cristo. Eu sempre ouço Ele nos dias do meu cansaço, e quando eu obedeço, irmãos, e vou até Ele, eu saio dali transformado. Foi como esse homem aqui, esse homem, que foi lá como um pecador, um cobrador de imposto, ali, mas ele, quando saiu para a sua casa, ele voltou completamente novo. Pode passar, Conclusão. Vamos ler junto? Vamos lá. A grande reviravolta do reino, no reino de Deus, o pecador arrependido é justificado, e o religioso orgulhoso é rejeitado. O publicano encontrou o que o fariseu nunca buscou, que foi o quê? A graça. Hoje Deus nos chama a viver assim, sem modismo, sem comodismo, sem fatalismo, sem orgulho, mas com um coração humilde que clama pela misericórdia do Pai. É assim que Deus quer que você se posicione hoje, porque lá no início, meu irmão, o nosso tema é a postura que Deus aprova. Essa postura que Deus aprova, irmãos, é isso que Ele quer. Ele quer que você se renda a Ele por completo. E pode passar para terminar. Eu vou fazer aqui uma ilustração. E essa ilustração, ela fala sobre o espelho do santuário. Conta-se que em uma antiga catedral, havia um espelho logo na entrada. As pessoas entravam, passavam por ele, e muitas nem percebiam. Mas um visitante pecador, quebrantado, olhou para o espelho e ficou parado. Ali ele percebeu seu rosto cansado. Ali ele percebeu a sua alma abatida. Ali ele percebeu a sua necessidade de Deus. Enquanto as pessoas religiosas passavam sem notar, ele caiu de joelhos e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. O espelho não mostrava a roupa, o espelho não mostrava o status ou as obras daquele homem, mas mostrava o coração dele. A presença de Deus, irmãos, é esse espelho. Os orgulhosos passam e nada muda, mas os humildes encontram graça, perdão e transformação. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Quem é você? Você entrou aqui nessa noite, veio fazer o que aqui nessa casa? Será que você veio ver como é que está o modismo? Será que você veio aqui para ficar no seu comodismo? Será que você veio aqui para viver o fatalismo de dizer não adianta fazer nada, porque é Deus que opera tudo em todos, e se Ele fizer, Ele vai fazer, se Ele não fizer, Ele não vai fazer? Não, irmãos, nós temos que pegar e entender que precisamos vencer o orgulho dentro de nós no dia a dia. E está aí o apelo final. E o apelo final que eu coloquei ali para você é: faça hoje como fez o publicano. É o que Jesus falou. Eu não estou falando nada para vocês, é o que Jesus falou: faça como fez o publicano. É isso que Jesus está dizendo para você hoje aqui. Está me entendendo, igreja? Faça como fez o publicano.
Porque se você entrou aqui como fariseu, irmãos, e vai sair como fariseu, você perdeu o seu tempo. Você pode ter entrado até aqui como fariseu, mas se você ouviu a palavra e se você quer mudar isso na sua vida, você pode pedir: Senhor, me faz hoje como publicano. Me deixa sair daqui hoje como esse homem que foi lavado, remido, transformado pelo sangue de Jesus. É isso que nós precisamos como igreja, irmãos. E aí então você descerá justificado lá para sua casa. Amanhã você vai chegar lá no seu trabalho com uma nova forma, com uma nova vestimenta. Você vai estar revestido e lavado pelo sangue de Jesus. Você vai ser justificado, transformado, renovado pelo Espírito Santo. Eu quero te perguntar, irmãos, abaixa a sua cabeça nesse momento enquanto o grupo vai cantar. E preste atenção. O negócio aqui não é com o teu vizinho que está do teu lado, o negócio aqui é com você. Não importa, porque não julgue esse que está do seu lado, mas julgue a você mesmo nessa noite. Temos liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui.